Fantástico está de volta com uma pergunta que aflige milhares de brasileiros. O que fazer quando um parente está precisando de remédio, de atendimento médico e não consegue? Quando os hospitais e postos de saúde fecham suas portas, é na justiça que os pacientes buscam socorro. Hospitais lotados, falta de médicos, pacientes atendidos nos corredores. Pelo Brasil, falar disso é sofrer no molhado. Mas o desespero às vezes tem limite. Limite de tempo. O processo anuncia em manchete. Esse é um caso de risco de morte. Em São Paulo, o menino Wesley tem 6 anos. Uma doença neurológica gravíssima. Ele precisa de um remédio americano que custa R$36 mil por mês. A justiça mandou o governo pagar. A família ganhou, mas ainda... Mas até agora nada, é um sofrimento, mais luta ainda. No Rio de Janeiro, Débora sofre de esclerose múltipla, uma doença terrível. O caso dela não se trata de cura, mas de amenizar tanto sofrimento. Remédios mais novos, mais caros, podem ajudar. Fomos à doutora e tal, aí ela falou assim, minha filha, vamos mudar, vamos ver, experimentar esse novo medicamento. Aí eu fui ao hospital com o pedido da doutora, aí não quiseram internar, disseram que não tinha vaga. Tô piorando. Eu tô sentindo que eu tô. A família não tem alternativa. Contrata advogado. Débora não consegue nem assinar um documento. Começa outra peregrinação por outros corredores. Um vai e vem para tentar, na justiça, resolver um problema de saúde. A advogada finalmente tem uma boa notícia. Consegui o processo, agora eu vou tirar a cópia da decisão e vou tentar a ação. A cada hora, a cada dia, a situação de Débora piora. A família volta ao hospital para tentar a internação pelas vias normais. Não adianta internar ela agora, porque não vai ter medicação para Não funciona. Agora é com a advogada. Tem que tomar decisão judicial aqui para ela ser internada imediatamente e eu queria ver se a gente consegue resolver. Aí eu vou passar para o jurídico, porque como é que chama? Vânia. Eu posso interná-la hoje, mas ela vai internar, ela vai fazer a inscrição. Já tem uma semana. Hoje existem no país cerca de 112 mil processos na justiça buscando internações, remédios, procedimentos cirúrgicos. Quase 45 mil só no estado de São Paulo. Essa semana, um fórum do Conselho Nacional de Justiça reuniu profissionais das duas áreas para debater o problema. A justiça faz bem à saúde? O diagnóstico é claro, um lado precisa da ajuda do outro. A nossa ideia é criar comitês técnicos em todos os estados, com a exemplo do Rio de Janeiro. O volume de ações cresce e exige decisões em pouco tempo. O Tribunal de Justiça do Rio foi pioneiro e inspirou outros estados quando seu presidente, o desembargador Luiz Veiter, criou um núcleo de profissionais da área de saúde para dar aos juízes um parecer técnico com rapidez. Antigamente o juiz tinha que se limitar ao seu bom senso. Chegava um pedido com uma afirmativa de um médico particular, de que precisava de um remédio, determinado insumo, precisaria de uma internação para poder salvar a vida, e entre a morte e a vida, o juiz optava pela vida, óbvio. Então, os deferimentos adminados eram em grande número. Hoje, com o núcleo de assessoramento técnico, onde eu tenho médicos, eu tenho farmacêuticos, num convênio que foi feito com a Secretaria de Estado, o juiz pode se valer dessa experiência dos técnicos para poder decidir com maior profundidade e com maior tranquilidade. Então, hoje não, esse núcleo de assessoramento técnico tem sido de muita valia, porque o juiz não decide só no bom senso entre a vida e a morte, ele também tem um parecer técnico. Mesmo com essa ajuda, as limitações dos juízes para entender complexas questões médicas são inegáveis. E existe até o risco de abusos. Por exemplo, alguém usar a justiça para furar a fila e ser atendido antes. Isso pode acontecer, eu acredito que até aconteça de fato, né? Todavia, é o que eu digo, o limite da decisão da gente está na documentação médica carreada ao processo, né? Que as partes trazem para instruir o pedido delas e, eventualmente, algum esclarecimento a gente até pede, mas se esse esclarecimento vier para a gente, né, afirmando que aquilo deve ser feito, aí a gente não tem condições de dizer que não, né? Porque está em risco a vida de uma pessoa. Um juiz naturalmente procura proteger algo cuja perda é irreparável, a vida. Em caso de ação em UTIs, unidades de tratamento intensivo, a diferença entre viver ou morrer se mede em minutos.
E aí a justiça é inevitavelmente lenta. E se chega à UTI uma internação por via judicial, certamente esse paciente já perdeu o momento adequado da sua internação. A maioria das doenças que são tratadas dentro da UTI, o seu desfecho está diretamente relacionado com a rapidez em que esse atendimento é oferecido. E outro lado importante, quando não há disponibilidade de leitos, não adianta ter uma liminar que o médico não vai conseguir fazer com esse leito sujo do nada. Atrasar uma solução tem um custo muito alto. No Rio de Janeiro, esse casal hoje sofre a ausência do filho. Fábio morreu em agosto. Durante 6 meses, mesmo com decisão judicial favorável, o menino de 14 anos não recebeu um aparelho que pudesse ajudá-lo a respirar e que custava R$ 520 por mês. Pra mim não tem. Porque ele adorava o churrasco. Até fiquei na revista. Ele era o festeiro da casa. Ele era demais a conta. Ano passado ele se divertiu tanto. A gente não sabia que seria útil. Natal esse ano pra gente não vai ter. Em Sinop, cidade de Mato Grosso, uma mãe arrasada chorava a morte do filho de 13 anos. Foi em julho. Se eu tivesse condições, porque como ser muito caro, importado, eu não tinha condição de comprar. Eu comprava. O medicamento suíço custava R$ 28 mil. Por 2 anos e meio, o governo deu o tratamento para Matheus. Mas quando parou de pagar, em menos de 2 meses, o garoto de 13 anos morreu. Você vê diante de mãos atadas, né? Diante da falta do medicamento. Que a gente não tem o que fazer. Porque, imagina, né? Esse valor. A mãe de Matheus tocou num ponto crítico. Um avesso, mas tudo na área de saúde tem. E muita coisa é extremamente cara. De acordo com o Ministério de Saúde, o crescente uso da justiça traz ainda um outro risco. Para se privilegiar o pagamento do remédio de alguns, vai se tirar da verba de muitos outros. Nós gastamos quase 100 milhões de reais em 2009. Esse ano já gastamos 128 milhões de reais. Esse é um dinheiro que não está programado para gastar com cumprimento de demanda judicial e que é um dinheiro que você tira de áreas que já estavam planejadas. A gauchinha Anita tem 3 aninhos, é uma graça, mas tem uma doença rara que a obriga a se alimentar com uma espécie de leite especial. O valor do medicamento daria R$ 3 mil por mês, entendeu? Porque cada lata é 975 e ela utiliza 4 latas por mês. São, na verdade, R$ 3.900 por mês. A família pediu na justiça a compra do que era, na prática, a comida de Anita. Nada. Uma juíza fez de tudo, mas não cumpriam a decisão dela. Nessa hora, teve que ser corajosa, se viu obrigada a mandar prender um procurador da União. E chegou um momento em que eu, como juíza, me vi nessa situação de estar com as mãos amarradas. Eu tenho uma decisão proferida, é um caso de vida ou morte, que ainda por cima envolve uma criança, e eu não estou conseguindo fazer cumprir a minha decisão. Então essa foi uma situação muito séria e eu quero deixar bem claro que em momento algum eu tive a intenção de cometer qualquer afronta institucional. De R$ 36 mil até R$ 520, podendo ser menos, podendo ser mais, o limite para o pagamento, para o orçamento de um país na área de saúde. O que é saudável, o que é justo, essas são, para médicos e para juízes, decisões difíceis. Antes de ser um direito nosso, de poder manter o nosso filho, é um direito dela de estar viva. Há 2 rodadas do